Bom, como eu disse há pouco, nós vamos começar o café falando sobre o caso absurdo da mulher que levou o corpo de um idoso de 68 anos, que seria tio dela, em uma agência bancária de Bangu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, para tentar fazer um empréstimo de R$ 17 mil em nome dele. Eu vou conversar agora com o delegado do Rio de Janeiro, Fábio Luiz Souza, que é quem está acompanhando o caso e vai sanar algumas dúvidas para a gente. Muito boa tarde, Fábio. Obrigada mesmo pela participação com a gente. Boa tarde. Bom, o que a gente pode dizer sobre esse caso? O que a gente sabe desse caso até o momento? Porque é uma história extremamente absurda, parece caso de novela, caso de filme de terror. Sim, é um caso bastante surpreendente, né? E o que a gente conseguiu apurar até agora é que, de fato, ele já estava morto quando ela entrou com ele ao banco, né? Isso fica visível nas imagens e o que corrobora o que foi falado pelo médico. Quando o médico chegou lá por volta de 3 horas para fazer o exame nele, constatou que havia livores, e isso só aparece após 2 horas da morte. Então, ali já tinha pelo menos 2 horas morto. E isso também foi corroborado pelo laudo pericial, que disse que a hora da morte foi entre 11h30 e 2h30. Ou seja, todo esse conjunto deixa claro que quando ele entrou no banco com ela, né, ele já estava morto. E ela fica mexendo na cabeça dele, fazendo algumas simulações para parecer que estava vivo e assim tentar enganar os outros e conseguir retirar o dinheiro. É uma situação extremamente degradante, é uma situação vergonhosa. Agora, o que a gente não está falando é que, mesmo que ele não estivesse morto, ele estivesse numa situação bastante complicada, bastante debilitada, já seria um problema o que ela estaria fazendo com ele, mesmo se não tivesse morto, certo? Tem um outro ponto da investigação que a gente vai continuar, porque pode ter sido até um acaso de omissão de socorro, ou até ter um crime mais grave, porque ela, quando tirou ele de casa, ele estava vivo, segundo testemunhas, e até quando ele chega ao shopping, a gente tem uma visão que parece que realmente ele estava vivo, embora muito, muito, muito debilitado, praticamente inerte. Então, a opção dela ali, correta, seria levar ele para o médico, para um hospital, e não para o banco. Quando ela leva ele para o banco, foi somente por interesse pessoal dela. Certo, mas a polícia já tem a certeza de que os dois são parentes, que ele de fato é tio dela. Sim, ele de fato é tio dela. Teve um caso mais complexo aí na hora do registro, porque a mãe dela foi registrada pela avó. Aí, então, pelos documentos, eles estão primos, né? Mas é porque houve esse rolo aí na hora do registro. Mas, de fato, ela é sobrinha dele. Mas era ela quem cuidava dele nesse momento que ele estava debilitado, doente? Tudo indica que sim. A gente não conseguiu nenhuma testemunha que fosse vinculada, um parente que fosse vinculado a ele e não vinculado a ela. Mas como era ela que tem fotos com ele no hospital, que acompanhava ele com questão de hospital, e ela mesma fala que ela era a cuidadora dele, até por isso que traz a responsabilidade para ela, tudo indica que ela realmente era a pessoa que cuidava dele. Ou deveria cuidar, né? Certo. E qual é o caminho da investigação agora? Ela pode ser culpada por quê? Por quais crimes? Bom, de imediato, ela já está respondendo pelo crime de tentativa de furto mediante fraude e de vilipêndio ao cadáver. Vilipêndio ao cadáver é você tratar com desprezo o cadáver, né? Botar em situação vexatória, que foi o caso. A gente vai continuar a investigação agora para saber qual é essa forma de cuidado que ela estava com ele, para saber se teve algum tipo de omissão ou até um outro crime, se ela cuidava realmente dele, não só falava que cuidava, né? Saber se houve outros empréstimos recentes em que ela possa ter se beneficiado. Além disso, já está sendo realizado, né, já está para ser realizado o exame de laboratório. Esse exame vai detectar se havia ou não alguma substância química no corpo dele e se essa substância pode ter causado ou não sua morte. E se caso tenha, aí sim também a gente vai abrir uma outra investigação para a questão de homicídio. Certo. Alguma testemunha já foi ouvida ou vai ser ouvida? Sim, não, foram ouvidas várias testemunhas, né? Nós ainda vamos ouvir outros testemunhos porque há informações sólidas que ela foi em outra instituição bancária ainda no dia da morte para tentar fazer um outro empréstimo e que foi negado pela atendente porque percebeu que o estado dele era de quase morte. A pessoa falou que ele mal respirava e por isso sequer deu andamento. Então nós estamos tentando identificar essa pessoa que vai ser ouvida
e outras pessoas. A gente vai buscar vizinhos, enfim, toda a informação que a gente puder juntar para formar todo um contexto, que é bem, na verdade, o que a gente precisa agora é um contexto, porque o crime já está materializado. Mas formar, para ter o contexto de toda a história, a gente vai fazer. Ou seja, ela já tinha tentado ir em outra agência bancária para fazer um outro empréstimo e não conseguiu. Isso no dia que ele morreu. Quando ela entrou no shopping, essa pessoa que não fez o empréstimo falou que ele, segundo as testemunhas disseram, ela disse que ele mal respirava. Então, talvez ele não estivesse nem vivo. A gente vai saber com a pessoa, mas a pessoa também não vai saber informar isso com precisão. Mas foi no dia. Ela saiu dali e foi direto ao banco para retirar o dinheiro do empréstimo que já tinha sido realizado, concretizado. Só faltava mesmo o saque. Agora ela está onde? De que forma ela está recebendo essas acusações? Está presa, não está presa? Ela está presa. Ela foi presa em flagrante pelos crimes que eu falei, né, que é o tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio ao cadáver. Teve audiência de custódia que foi com a prisão dela em flagrante foi convolada em prisão preventiva. Então ela vai permanecer presa. Delegado, agora eu vou te fazer uma pergunta que é incomum, mas acho que nesse caso não tem mais nada tão absurdo. O senhor, como delegado, já tinha visto algum caso parecido com esse aí no Rio? Não, eu nunca tinha visto, até no primeiro contato, quando me falaram, eu falei, vocês estão brincando, né? Ah, o pessoal, não, é verdade. Aí veio, depois mostrou o vídeo. É um caso tão absurdo que eu de imediato não acreditei. E teve colegas meus que têm muito mais tempo, eu tenho 22 anos de polícia, eu tenho um colega que tem muito mais tempo, que falou que também quando ele viu a primeira vez, não acreditou. Quando ele ouviu falar a primeira vez, não acreditou. É um caso totalmente surpreendente e, assim, a gente nos leva a pensar onde vai o limite do ser humano, né?